Fala aí, tudo tranquilo? Quer dizer que você está com dúvida em cálculo de concentração molar? Então cola comigo nesse vídeo que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Simbora! Bom, pessoal, antes da gente começar, deixa eu passar um recadinho aqui bem importante para vocês. Essa aula é um oferecimento do curso QPV, Química para o Vestibular. Então eu te convido a ficar comigo até o final. E se eu conseguir te ajudar, se eu conseguir tirar suas dúvidas, e se você se interessar pelo curso, dá uma lida aqui na descrição do vídeo, porque lá você vai encontrar um link para vir trocar uma ideia direto comigo pelo WhatsApp. Beleza? E sem enrolação, bora logo para o que interessa. Professor, o que é a concentração molar? Gente, concentração molar é a razão entre o número de mol do soluto dissolvido e o volume da solução. Cuidado! O volume da solução necessariamente precisa estar na unidade litro, beleza? Então é só você calcular o número de mol dissolvido do soluto por litro de solução. A fórmula é essa aqui, concentração molar igual ao N1, que é o número de mol dissolvido do soluto sobre o volume da solução, sempre em litro. E aí, qual é a consequência? A unidade da concentração molar será sempre qual? Mol por litro. E a gente pode representar mol por litro desta maneira, ou mol que multiplica litro elevado a menos 1, afinal de contas, litro a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre litro, ou seja, mol por litro. Mas eu ainda posso chamar a unidade mol por litro de molar ou simplesmente Mzão, M maiúsculo. Ou seja, pessoal, vamos supor que você tenha calculado lá a concentração molar e tenha encontrado a resposta 0,5. Você pode escrever 0,5 mol barra litro, você pode escrever 0,5 mol que multiplica litro elevado a menos 1, ou você ainda pode escrever 0,5 e a palavra molar por extenso, ou ainda 0,5 Mzão. São 4 maneiras, 4 possibilidades de você representar a unidade da concentração molar. Mas calma que não acabou não. Professor, essa fórmula aqui é única? Só existe essa maneira de calcular a concentração molar? Não. Na verdade, essa não é a fórmula mais usada. Vem comigo. A fórmula mais usada é essa aqui, Concentração molar é igual ao M1, que é a massa dissolvida do soluto, e aí, cuidado, necessariamente essa massa dissolvida de soluto tem que estar em grama, dividido por Mzão 1. Quem é esse Mzão? É a massa molar do soluto. Da onde vem essa massa? Do somatório das massas atômicas que você busca lá na tabela periódica. Então, por exemplo, se o soluto for o NaCl, o cloreto de sódio, como é que eu faço para calcular a massa molar do NaCl? Eu vou somar a massa atômica do sódio com a massa atômica do cloro, beleza? E esses valores de massa atômica a gente busca na tabela periódica. No caso do Enem, que não traz a tabela periódica, esses valores de massa atômica serão fornecidos no próprio corpo da questão. Então, é a massa dissolvida do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. E esse volume, cuidado, necessariamente ele precisa estar em litro, tá bom? Então, cuidados. O M1 tem que estar em grama e o volume de solução tem que estar em litros. Olha só, a concentração molar, ela tem outros nomes, tá? Ela pode ser chamada ainda de concentração em mol por litro, concentração em quantidade de matéria, ou ainda molaridade. Esse último termo, molaridade, é uma nomenclatura mais antiga que quase não aparece nas questões atuais. Porém, é bom que vocês saibam também
que a concentração molar pode ser chamada de molaridade. Beleza? A parte teórica a gente finalizou aqui e agora eu vou partir para a resolução dos exercícios. Vamos embora. Questão número 1. Em uma emergência, um técnico de hospital preparou soro glicosado, dissolvendo 108 gramas de glicose em água suficiente para 2.000 mililitros de solução. Determine sua concentração molar. Então, vamos lá. Ele está querendo aqui que você calcule a concentração molar da solução. Gente, eu posso representar a concentração molar desse jeito que eu escrevi aí, eu posso representar desse outro jeito, posso chamar só de Mzão também. Isso não faz diferença, tá legal? O que você precisa anotar é que na fórmula da concentração molar tem vários M's e eu preciso diferenciá-los, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu vou escrever a molaridade desse jeito. Isso é o que ele quer que você calcule. Bom, dados do problema. 108 gramas de glicose foram dissolvidos. Ou seja, isso é a massa do soluto. É o meu M1. 108 gramas. Em água suficiente para 2.000 mililitros de solução. Então, ele está me dando aqui, ó, o volume de solução. 2.000 mililitros. Mas lembra, o volume não pode estar em mililitro. Necessariamente, eu preciso trabalhar com volume em litro. Então, eu vou pegar o 2.000 mililitros, dividir por 1.000. E já vou jogar o volume aqui, ó, em litros. 2 litros. Tá bom? Bom, qual é mesmo a fórmula da concentração molar? Vamos escrever aqui, ó, concentração molar é igual M1, que é a massa dissolvida do soluto, sobre Mzão1, que é a sua massa molar, vezes o volume. Então, ó, a massa dissolvida a gente já tem 108 gramas. O volume a gente também já tem 2 litros. Está faltando quem? Está faltando a massa molar do soluto, que eu vou calcular aqui embaixo, ó. Massa molar do soluto. Presta atenção. Qual é a fórmula da glicose? Não é C6H12O6? Então, lá na tabela periódica, eu encontraria o carbono com massa 12, o hidrogênio com massa 1 e o oxigênio com massa 16. Então, a partir dos valores que eu escrevi aqui em cima, eu vou calcular a massa molar, tá? Bom, cada carbono tem massa 12, só que na fórmula da glicose existem 6 carbonos, então vai ficar 12 vezes 6 mais. Cada hidrogênio tem massa 1, porém na fórmula da glicose existem 12 Hs, eu vou multiplicar o 1 por 12. Mais a massa do O, que é 16, vezes 6. E aí eu vou encontrar esse resultado aqui, ó. 180 gramas por mol. Beleza? Descobri a massa molar. Vou jogar aqui, ó. 180. Tranquilo? Então, agora é só a gente fazer essa conta aí, ó. Vai ficar como? Vai ficar 108 divididos por 360. Quanto que vai dar isso aí? 0,3. E aí, eu posso escrever 0,3 mol por litro, mol vezes litro a menos 1, 0,3 molar ou 0,3 Mzão, tanto faz. Tá legal? Então, a resposta é essa. Concentração molar, 0,3 mol por litro. Bem tranquilo, né? Bora avançar? Bora para o exercício número 2. Tá aí na tela para vocês. A concentração em quantidade de matéria de cloreto de sódio em uma amostra de soro sanguíneo é 0,1 mol por litro. Determine a massa dissolvida em miligramas deste soluto, considerando uma amostra de 100 mililitros do referido soro. Bom, vamos lá. Perceba que nessa questão
nessa questão, ele chama a concentração molar de concentração em quantidade de matéria. Beleza, tá valendo. Ele fornece a concentração molar, que é 0,1, tá aqui, 0,1 mol por litro, e fornece também o volume de solução. O volume, 100 mililitros. O que ele quer que você calcule? Ele quer que você determine a massa dissolvida do soluto. A massa dissolvida em miligramas. Cuidado! Lembra que na fórmula da concentração molar, a gente trabalha com a massa sempre em gramas, né? Então, eu vou anotar aqui inicialmente os dados do problema. Concentração molar, agora eu vou representar o símbolo da concentração molar de um jeito diferente. Não tem problema, tá? 0,1 mol por litro. Volume de solução, 100 mililitros. Só que não pode estar em mililitro, lembra? Tem que estar em litro. Então, já vou dividir por 1000 e já vou considerar o volume de quanto? De 0,1 litro, tá bom? O que ele quer? Ele quer o M1. Ele quer a massa dissolvida do soluto. Se liga aqui, ele já forneceu para a gente na questão a massa molar do NaCl, 58,5 gramas. Então, gente, é só escrever a fórmula da concentração molar e calcular o que ele pediu. Vem comigo, Concentração molar é igual massa dissolvida do soluto sobre a massa molar do soluto vezes o volume da solução. Como a questão pede o M1, o Mzinho, né, a massa dissolvida do soluto, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai multiplicar isso aqui cruzado. Como embaixo da concentração molar não tem nada, é como se o denominador fosse 1. Então, vai ficar massa dissolvida do soluto vezes 1 igual a concentração molar vezes a massa molar vezes o volume. Vai ficar, então, 0,1 vezes massa molar 58,5 vezes o volume, que é 0,1. Logo, para você calcular a massa dissolvida do soluto, é só pegar o 58,5 e dividir por 100. Você vai encontrar o valor 0,585 gramas. Só que como ele quer em miligramas, a gente vai precisar multiplicar isso aí por 1000. E a resposta vai ser 585 miligramas. O gabarito é esse aqui, 585 miligramas. E aí, tranquilão? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui para mim nos comentários o que vocês acharam da aula, beleza? E se você gostou, se eu conseguir te ajudar, aproveita, deixa o like nesse vídeo, compartilha com geral. E se você não for inscrito ainda no canal Olha a Química aí, dá essa moral pra gente. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e fica ligado porque aqui toda semana tem conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui, gente. Um abraço.